O ano: 1943. O cenário: uma Europa e um Pacífico devastados pela Segunda Guerra Mundial. A sombra da guerra, essa, pairava sobre o mundo inteiro. Mas, em meio ao caos, um projeto secreto começava a tomar forma nos estaleiros da Filadélfia, nos Estados Unidos. O objetivo? Fazer o que parecia impossível: tornar navios de guerra invisíveis aos olhos inimigos. Uma arma secreta com potencial para mudar o curso da guerra. Uma promessa de vitória, sim, mas a que custo? A Marinha dos Estados Unidos depositava na ciência a esperança de uma nova era. Físicos brilhantes, mentes do futuro, foram recrutados para essa missão. A promessa? Expandir os limites do conhecimento humano. A realidade? Mergulhar de cabeça em um mar de mistérios. O escolhido? O USS Eldridge, um destroyer comum, prestes a se tornar extraordinário. Ou talvez aterrorizante. Quem viveria, veria. 28 de outubro de 1943. Uma data que ficaria marcada na história. O USS Eldridge, envolto em um campo eletromagnético experimental, desapareceu. Testemunhas viram um brilho verde intenso, ouviram um zumbido e então, silêncio. Silêncio que assustava mais que qualquer barulho. Relatos afirmam que o Eldridge reapareceu em Norfolk, Virgínia. A euforia logo se transformou em horror indescritível. Marinheiros foram encontrados fundidos ao metal do navio. Outros murmuravam sobre portais e monstros. O que aconteceu dentro daquela névoa verde? Um marinheiro em especial, Alfred Bielek, afirmou ter escapado do Eldridge momentos antes do suposto teletransporte. Seu relato, perturbador para dizer o mínimo, descrevia um túnel de luz, seres de outra dimensão, um vislumbre de um futuro aterrador. Loucura? Delírio de um homem que viu o inimaginável? Ou seria a pura e assustadora realidade? Documentos secretos, supostamente vazados por informantes, corroboram a história de Bielek, por mais absurda que possa parecer. Relatórios confidenciais mencionam a desmaterialização e rematerialização do navio, além de efeitos colaterais devastadores sobre a tripulação. E o mais assustador, a ordem expressa de silenciar qualquer um que ousasse abrir a boca sobre o projeto. A teoria do campo unificado de Einstein, uma das maiores ideias da mente humana, era a base do experimento. Uma tentativa ambiciosa de unificar as forças da natureza. E se, em suas pesquisas, a Marinha tivesse tropeçado em algo que jamais deveríamos ter encontrado? Um portal para outras dimensões? A chave para a manipulação do espaço-tempo? Cientistas, até hoje, especulam sobre a possibilidade de campos eletromagnéticos de tal magnitude abrirem uma fenda no nosso universo, criando buracos de minhoca que conectam pontos distantes do cosmos, como atalhos cósmicos. Teria sido o experimento Filadélfia um passo em falso cósmico? Uma porta aberta para o desconhecido que jamais deveria ter sido aberta? Os sobreviventes do experimento carregaram cicatrizes profundas, marcas que nem o tempo apagaria. Marcas físicas e mentais que os assombrariam para sempre. A Marinha, apavorada com as consequências, tratou de encobrir o experimento. A história do USS Eldridge virou lenda urbana, mas o horror era real. Mas por que negar o experimento? Por que silenciar as vítimas, aqueles que já tinham passado por tanto? A resposta é simples e assustadora: medo. Medo do desconhecido, do que foi libertado naquela noite. Medo do pânico que a verdade causaria, do caos que se instauraria se as pessoas descobrissem a verdade. Medo de que o experimento pudesse ser replicado, usado para fins nefastos. E a conspiração se estende até os dias de hoje, como uma teia que se recusa a ser desfeita. Documentos desaparecem de arquivos como por arte de mágica. Testemunhas mudam seus depoimentos, amedrontadas, ou desaparecem sem deixar rastros. O que realmente aconteceu no porto da Filadélfia
Naquela noite escura, a verdade, como um fantasma, se esconde nas sombras. E se o USS Eldridge realmente atravessou um portal dimensional? E se a tripulação, sem querer, encontrou algo que estava além da nossa compreensão? Algo que não deveria ser visto por olhos humanos? A vastidão do cosmo guarda segredos que não podemos sequer imaginar. Dimensões paralelas, universos alternativos, realidades que desafiam a lógica. Tudo isso pode estar mais perto do que pensamos. O experimento Filadélfia pode ter sido apenas um vislumbre do que se esconde além do véu da realidade, um vislumbre do que não fomos feitos para ver. Um lembrete assustador de que somos apenas exploradores em um universo cheio de maravilhas, sim, mas também de perigos inimagináveis. A verdade, como dizem, está lá fora, escondida em arquivos confidenciais, em depoimentos fragmentados, em sussurros de pessoas que temem por suas vidas. Pesquisadores e entusiastas dedicam suas vidas a conectar os pontos, a juntar as peças do quebra-cabeça, a decifrar o enigma do USS Eldridge. Mas a verdade, essa danada, é esquiva, como um fantasma que assombra os corredores da história. Cada nova pista levanta mais perguntas, como se a resposta se distanciasse a cada passo que damos. Cada testemunha que se apresenta lança mais sombras sobre o mistério, ao invés de trazer luz. A busca pela verdade se torna uma obsessão, um vício, uma busca incessante por respostas em um labirinto de segredos e mentiras. No fundo do oceano, no silêncio frio e escuro, o USS Eldridge repousa, um túmulo de aço que guarda os segredos daquela noite fatídica. Mergulhadores experientes relatam sentir uma energia estranha emanando dos destroços. Uma sensação de estar sendo observados, como se o próprio navio os estivesse vigiando. O que aconteceu naquela noite de 1943? Um acidente científico? Um experimento que deu terrivelmente errado? Ou algo mais sinistro? Algo que desafia a lógica e a razão? A verdade, assim como o próprio navio, permanece submersa em um mar de mistérios. O legado do experimento Filadélfia é um lembrete sombrio, uma cicatriz na história da humanidade. Uma lembrança de que a busca pelo poder sem limites, a ambição desenfreada, pode ter consequências devastadoras. A ciência, nas mãos erradas, pode se tornar uma arma, e alguns segredos talvez seja melhor que permaneçam ocultos, enterrados para sempre. Mas a história do USS Eldridge também é uma história de coragem. A coragem daqueles que ousaram desafiar os limites do conhecimento, que se aventuraram no desconhecido. E a coragem daqueles que, mesmo diante de tamanha adversidade, lutam para revelar a verdade, por mais assustadora que ela seja. O experimento Filadélfia permanece um enigma, um mistério não resolvido, uma ferida aberta na história que se recusa a cicatrizar, uma lembrança de que o mundo está cheio de mistérios, de que não sabemos nem metade do que realmente acontece neste planeta, neste universo, e que a busca pela verdade, por mais nobre que seja, é uma jornada perigosa, cheia de armadilhas e obstáculos. Mas é uma jornada que devemos fazer, por mais assustadora que seja. Enquanto buscamos respostas, devemos nos perguntar: estamos preparados para o que podemos encontrar? Estamos prontos para encarar a verdade, por mais terrível que ela seja? Estamos dispostos a aceitar que algumas coisas são melhores se deixadas no passado? O futuro, assim como o passado, permanece um mistério. Um mistério que nos compele a questionar tudo o que sabemos e a temer o que ainda não sabemos.